Aumento do FFO projetado, uma nova locação, 2 reajustes de aluguel com novos prazos de locação e aumento do guidance de mais de 12%. Hoje a gente vai falar sobre o renda corporativa, resultado de dezembro, que fica nesse vídeo. Bom, pessoal, hoje a gente está com a Jaqueline, gestora aqui do Rio Bravo Renda Corporativa. Vamos falar sobre os resultados de dezembro, teve bastante coisa. Queria começar falando, Jaque, sobre o FFO. Lá na página 6, a gente divulga o FFO projetado, e sempre divulga, né, já tem bastante tempo, e a gente revisou esse valor esse mês, então a gente aumentou em 3%. Explica pra gente o que aconteceu, por que a gente tem essa projeção que agora é 1,18 por cota. A gente revisitou até o FFO do fundo, hoje a gente está falando de um FFO de 1,18 centavos por cota. Esse valor ele foi revisitado principalmente por conta de dois aspectos. As novas locações que aconteceram no decorrer dos últimos meses, que tiveram valores de locação acima do esperado e do projetado, e o término dos descontos e carências também dentro ali da nossa locação. Então, acho que o que teve aqui mais impacto, obviamente, além desses quesitos, foi também a redução da nossa despesa não operacional. Legal. Acho que a gente pode até comentar que a gente fez um anúncio em dezembro que ficou até acima do guidance, né? A gente estava prevendo ali os 94 centavos por cota e no final do ano a gente até divulgou 95, né? A gente conseguiu até superar um pouco o que a gente vinha projetando. Exato, acho que até puxando o gancho, né? Até esse incremento de 1 centavo por cota foi por decorrência dessa última alocação. O fundo hoje fechou com uma vacância física de 0,5%. É uma alocação que aconteceu no edifício Bravo Paulista, que fez também com que a gente impulsionasse aí o último mês do semestre com um incremento de 1 centavo. Então já vamos falar dessa alocação, que era o próximo assunto. Nova alocação, plug and play, como é que foi isso? Acho que foi mais um case de sucesso aqui para o Renda Corporativa. Essa locação, ela aconteceu no modelo plug and play. Dentro aí do ano, diversas locações aconteceram nesse modelo. Em menos de 30 dias, o time de gestão conseguiu repor essa locação. Era um contrato de um locatário que a gente tinha feito 100% do investimento, né, o plug and play completo. E nessa saída, a gente conseguiu rapidamente colocar esse novo locatário sem nenhum incremento, né, de CAPEX, porque toda a estrutura, toda a mobília já estava no imóvel. E foi muito aderente para essa nova locação, que fez ser uma locação tão célere assim. Então, aí menos de 30 dias repondo essa alocação no Bravo Paulista. E hoje a gente fala então de uma vacância de 0,5%, é ínfima, qual que é o andar que está vago? Bravo Paulista. Isso, estávamos com 0,9%, né, menos de 1%, hoje é 0,5%. Hoje temos só um conjunto disponível no edifício Bravo Paulista, que é o conjunto 81, que representa esse 0,5%. O time comercial que já tem trabalhado ativamente, a ideia é que agora, neste primeiro semestre, no meio do semestre, essa vacância já seja absorvida e o Renda Corporativa volte a ter a vacância zerada. Bom, legal. Vamos falar agora das revisionais, né? Lá na chamada eu falei das duas novas revisões de contrato. Esses contratos estavam naquela janela de revisional, né? Que é basicamente a cada 3 anos a gente senta com o inquilino para rever se o contrato está num padrão de mercado. Então a gente concluiu aquelas duas revisões que estávamos, né, já tínhamos falado a respeito, que a gente estava discutindo, e hoje a gente concluiu, em dezembro, a gente concluiu essa revisão. Como que foi isso? Qual foi o upside pro fundo? Como que conta pra gente? Nesse segundo semestre, né, de 2025, uma das principais premissas do segundo semestre de 2025 foi realmente atacar essas questões das revisionais. Nós tínhamos alguns contratos em janela de revisional e foi selecionado 3 contratos de locação que eram mais aderentes, que a gente teria um upside maior de receita. Então, no decorrer do semestre, atacamos esses 3 contratos e em dezembro finalizamos o último contrato. A gente trouxe até aqui um resumo, né, de cada upside de cada contrato. Então a gente teve upside de 30% até 10% do que havia sido contratado. Então foi um resultado bem positivo porque a gente esperava. A nossa média ficou em 20% de upside, que já era realmente previsto pela gestão. A ideia é que a estratégia continue aqui no decorrer de 2026. Então a gente revisou o valor para cima e a gente também aumentou o prazo desse contrato. Exato. Como contrapartida até nessa negociação, é tanto bom para o fundo quanto para o locatário. Então a contrapartida do incremento no valor da locação foi a extensão do prazo. Então a gente tem um contrato mais sólido, mais seguro, com um período maior de contrato, um período mais dilatado e um valor factível ao mercado, né? Bom, lá na página 20 a gente fala um pouco dessa média ponderada dos contratos, né? Como a gente revisou esses 3 contratos e aumentou o prazo,
a gente, consequentemente, aumentou o prazo ponderado dos contratos do portfólio, né? Então, esse aumento, a gente agora chegou a 4,7 anos de média ponderada, é bem relevante para um fundo com esse perfil, né, que é um perfil corporativo, que tem esses contratos, geralmente de médio prazo. Então, a gente conseguiu, com sucesso, aumentar o prazo médio ponderado dos contratos do fundo. Exato, a estratégia da gestão é continuar com essa meta, né? A ideia é manter esse OEL de 4,7. A gente tem um caminho grande ainda de negociações, contratos a serem renovados. A gente acredita que é um bom número para o fundo. Perfeito. Vamos agora falar daquela venda que a gente já tinha anunciado, né? Aquela potencial venda. Em dezembro a gente seguiu, né? A gente avançou nas diligências, o processo de venda continua, certo? Certo. A gente até trouxe, né? Assinamos o LOI, fizemos fato relevante. Agora, então, no mês de dezembro e janeiro, basicamente inteiro, é um período realmente de diligência, né? Por se tratar de um grande imóvel, né? Um número representativo, é uma série de documentação. A gente está sendo amparado pelo nosso time aqui jurídico, nosso time legal. Então, até aí o final do mês de janeiro, começo de fevereiro, a expectativa é que a gente já tenha finalizado o envio, né, de remessas de documentação para a contraparte, para que ali até no máximo do final de fevereiro eles já tenham finalizado 100% ali a diligência, caso tenha algum tipo de apontamento. Qualquer novidade que a gente tenha dessa venda, a gente vai prontamente avisar aqui todos os cotistas. Bom, a gente teve esse mês aquela reavaliação imobiliária que é tradicional de final de ano, né? Então os fundos reavaliam seus portfólios anualmente. A gente costuma fazer aqui essa reavaliação no finalzinho do ano. Então a gente traz essa informação aqui. Acho que não teve muita variação, né? O patrimônio variou de forma muito marginal, mas acho que vale a gente falar um pouco do que se destacou nesse processo, né? Uhum. No meio do ano, a gente já havia feito uma avaliação extraordinária, né? Então, o portfólio já foi bucado em julho, até por decorrência dessa venda, dessa alienação que está acontecendo. E agora, no final do ano, como praxe, a gente reavaliou novamente, por isso a variação ela foi realmente muito pequena. A avaliação ela é feita dentro de um fluxo de caixa descontado, com uma taxa de atratividade. Então, mesmo a gente tendo um cenário de 2025 difícil, por decorrência da elevação da taxa de juros, onde a gente olha micro e macro cenários, tiveram edifícios ainda que tiveram um aumento expressivo. O edifício JK Financial Center mesmo é um deles, o Continental Square, que são edifícios importantes para o portfólio que ainda tiveram um aumento na avaliação patrimonial, até por decorrência dessas novas locações que aconteceram, extensão de prazo de contrato, tudo isso influenciou para essa avaliação. Legal, influenciou positivamente, Positivamente, né? Exato. Bom, então, para a gente encerrar aqui, vamos falar do guidance. Acho que esse é um destaque bastante relevante. A gente está trazendo um guidance novo para 2026, né, para o primeiro semestre. A gente já tinha antecipado isso no último relatório, mas a gente trouxe o guidance, digamos assim, mais oficial agora, inclusive revisto, né, porque a gente aumentou em 1 centavo por cota por mês essa previsão, né, essa projeção dos resultados para o começo desse ano, primeiro semestre. A gente hoje, então, chega a um guidance de R$ 1,07 por cota para o primeiro semestre, por mês, né? E que ainda não considera qualquer ganho extra com lucro de vendas, né? Então, aqui a gente está considerando só o recorrente do fundo, né? Então, explica pra gente como que foi essa revisão dos valores, o que a gente está projetando aqui, por que teve essa melhora tão grande? A gente está falando aqui de um upside, em média, de 12%, pegar a última distribuição de dezembro para ir já pensando na distribuição de janeiro 26. Tudo é um reflexo do trabalho que foi feito no último semestre, né? Todas essas revisionais que aconteceram em 2025, o reflexo das receitas, das novas receitas, elas entram agora, a partir de janeiro de 2026. Então, todo aquele upside de quase 20% das receitas tem um reflexo agora em 2026, o que deixou aqui a gestão feliz, né? A gente está ali com um upside grande ali de guidance, e esse aumento de 1 centavo também foi por decorrência da última alocação que aconteceu em dezembro, que reflete 1 centavo por cota, então por isso também esse aumento de 1,6 para 1,7 de distribuição nesse semestre. E só reforçando, né, como a Isa disse, acredito que no decorrer aqui do semestre, caso a venda aconteça, vai ter obviamente uma distribuição extraordinária ali fora do 1,7. Bom, então para a gente encerrar, a gente trouxe um pouco de uma mensagem aqui do que a gente viu em 2025, né? Quais são as perspectivas para 2026.
A partir de tudo que a gente viveu e trabalhou agora em 2025, queria que você resumisse um pouco como que foi o nosso retrovisor aqui, como foi esse ano que a gente está encerrando agora com esse relatório, o que a gente vê para frente, qual que é a sua cabeça? O ano de 2025 foi um ano de marcos para o renda corporativa. Conseguimos zerar a vacância do renda corporativa 2 vezes no decorrer do ano, encerrando com uma vacância muito pequena. Acho que historicamente fazia anos que a gente não enxergava um número tão positivo assim para o fundo. A gente teve desafios, como locar ali o edifício Girassol de maneira também super célere, fixando aqui mais uma vez como a Rio Bravo trabalha bem a questão do plug and play. Foram mais de 60%, 67% das locações feitas nesse modelo. Acho que foi um ano bastante desafiador por decorrência de juros e até a própria instabilidade do setor imobiliário. Nossa cota hoje ela tem retomado, então ali para 2026 continuar esses esforços, focando realmente na reciclagem do portfólio, vendo boas oportunidades para o fundo para realocar esse recurso, aumentando a nossa participação em ativos em que o renda corporativa já é proprietário, aumentando a nossa exposição, ou até mesmo olhando novas regiões. Então, a ideia do fundo continua, a tese do fundo continua a mesma, de estar bem posicionado em regiões que performam, com baixa vacância e capacidade de upside de receitas. Muito bom. Então esse foi o resultado de dezembro do Renda Corporativa. Todo mês a gente está por aqui, mandem aqui comentários, dúvidas, sugestões que a gente volta e responde nos próximos. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigada e até a próxima.